Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Deni. Boa tarde para todo mundo que estiver vendo gravado também. A gente está chegando aqui, vou ligar aqui no Instagram também, para a gente falar dessa lua nova de Gêmeos, que vai acontecer de hoje para amanhã, né? A lua nova, o momento, né, preciso da lua nova é hoje, às 14 de junho, né? Às 23 horas e 53 minutos, ou seja, quase dia 15 de junho, né? Tá bem na passagem aí entre de hoje para amanhã, né? Então a gente vai ter essa lua nova do signo de Gêmeos. A gente sempre tem feito aqui, né, esses encontros para a gente falar da lua nova, às vezes a gente fala da lua cheia, e a gente tem conversado muito assim, quanto a lua nova, ela é um momento de início, ela é um momento de nova lunação, ela é um momento trazendo informações, trazendo potências para a gente. E não é diferente nesse caso, né, a lua nova de Gêmeos. E o que está acontecendo, gente? A gente tem visto é, a lua nova chegando quase no finalzinho do ciclo do solar, né? Então a gente já está no grau 24 de Gêmeos, né? O Sol já está no grau 24 de Gêmeos. Então a gente já está quase na beira do equinócio, né? Desculpa, do equinócio não, do solstício, né? Do solstício de inverno, onde o Sol vai passar para o signo de Câncer. Então, a gente está começando essa alunação, a gente já está com a energia geminiana super no céu, presente no céu. Só que a gente faz esse momento da travessia agora, esse momento que a gente passa de uma alunação para outra. O Sol, ele entrou no signo de Gêmeos por volta do dia 20 de maio, né? Então, a gente já está com o Sol no signo de Gêmeos, já tem aí vários dias. Mas a gente estava na lunação taurina, né? Então, agora sim, nessa passagem do dia 14 para o dia 15 de junho, a gente começa com a lua nova. Ou seja, a gente vai ter esse encontro dos luminares, Sol e Lua se encontrando, e aí é esse momento que ganha muita força, né? E ao mesmo tempo que são os últimos dias da temporada geminiana, a gente já está fechando o ciclo também. Essa lua está acontecendo, então, poucos dias antes da entrada do Sol no signo de Câncer, mas aí depois, no período canceriano, a gente vai ter energia geminiana ainda operando, porque a gente ainda vai estar na lunação de Gêmeos. Vocês conseguem entender que tem essa diferença aí entre, né, o signo solar, né, e que marca esse período solar com valores, com energias desse signo, mas também esse período que vem com a alunação, que aí ganha muito mais força, ganha mais potência. E também tem um dado muito interessante aí, que a gente está exatamente nas vésperas do solstício de inverno. Solstícios e equinócios são as mudanças de estação. Todo mundo ligado, né, nessa informação, né? Vai ser o dia mais curto do ano aqui para o hemisfério sul e o dia mais longo do ano, a noite mais longa do ano. Enquanto no hemisfério norte é o solstício de verão, o dia mais longo e a noite mais curta. E tem uma coisa de limiar aí nesse céu, né? A gente pode dizer que a gente está falando de um momento limítrofe, onde a gente ainda não está lá, não está na estação nova, mas a gente já não, já, a gente já não está onde a gente estava antes, né? Então a gente está nesse período de transição, que tem tudo a ver com Gêmeos, porque Gêmeos é um signo mutável. Não é à toa que é por isso que Gêmeos fecha uma estação. São os signos mutáveis, eles são signos que são os últimos de cada estação, né? Então tem isso também. É o fim da primavera e a chegada do inverno. E aí é como se fosse uma. Desculpa. É o fim do outono e a chegada do inverno. Então é como se fosse uma respiração aí entre mundos. Estava confundindo porque é exatamente isso, né? No hemisfério norte é o fim da primavera e chegada do verão. Aqui no hemisfério sul, fim do outono e chegada do inverno. Então a gente está transitando, né, entre esses dois mundos aí. E aí, Gêmeos está aí
para marcar essa mudança, essa virada, essa transição. E aí não à toa que o signo de Gêmeos é um signo super flexível, maleável, adaptável, né? E a gente tem uma tendência, né, muitas pessoas falam do signo de Gêmeos, assim, tipo, reduzem as informações do signo de Gêmeos à questão da comunicação. E sim, Gêmeos né, o signo de Gêmeos é um signo que é fortemente dotado desse talento da comunicação. A energia de geminiano é uma energia de comunicação, mas é muito mais do que isso, né? Então, é uma energia que principalmente é movida, é motivada pela curiosidade. Então, a energia geminiana ela está o tempo todo especulando, querendo saber, querendo conhecer. O que que existe além? O que que tem para mais, né? Gêmeos está o tempo todo estudando, então, esse período de Gêmeos, mesmo para quem não é geminiano, se tem alguém geminiano aí, levanta a mãozinha, dá um oizinho para eu saber. Né? Parabéns, geminianos, né? Parabéns, geminianas e geminianos. Eu também sou geminiana, né? Fiz aniversário essa semana que passou. A gente está aí nessa energia geminiana. Mas para além dos próprios geminianos, e que nesse período ficam ainda mais efervescentes de comunicação e tudo mais, as outras pessoas, todas as pessoas, todo mundo tem signo de Gêmeos na sua carta zodiacal, e sob essa influência desse Sol geminiano, a gente ainda fica com essa curiosidade mais atiçada. Né? Então, é um período que a gente fica muito com vontade de entender mais das coisas, de querer saber, de estudar, de querer aprender. Isso é muito lindo do geminiano. Modéstia à parte? Não, sem falar de mim, né? Mas falando dos geminianos em geral, o geminiano está sempre estudando. Tem uma coisa meio incansável de querer sempre descobrir mais, de sempre e desse ser o eterno aprendiz, sabe? Isso é tão bonito, né? Porque tem algo de muito humilde até, né? De estar sempre entendendo que tem mais a saber, a descobrir, sabe aquela coisa de só sei que nada sei, né? E aí o tempo todo buscando. Então, o signo de Gêmeos é um signo muito buscador, em busca não só de estudos ou de erudição, não uma busca por certezas absolutas, mas uma busca por experiências, uma busca pela especulação, pelo experimentar, por viver coisas muito diferentes, né? É o signo também das conexões. Então, quando a gente está falando também em relação à questão da comunicação, para além da comunicação, vem essas questões dos links, das conexões, sabe? Aquela coisa do connecting people, né? Então, Gêmeos está sempre conectando pessoas, conectando ideias. Então, Gêmeos, se ele não sabe fazer alguma coisa, ele conhece alguém que sabe, né? Tem isso. Conectando ideias, conectando conhecimentos, juntando mundos. Eu faço isso direto, né? Então, você pega lá um tema que você está estudando, de repente, na astrologia, mistura com uma coisa da mitologia, mistura com uma coisa da filosofia, e aí começa a compor novas ideias, novas realidades, é, novos estudos, novas perspectivas, né? Então, isso também é muito interessante. E é curioso porque o signo oposto do Gêmeos é o Sagitário. E Sagitário está muito em busca de uma verdade, né? De descobrir a verdade, de uma expansão de consciência, né? Que seja única, verdadeira, né? E o Gêmeos não. Gêmeos está o tempo todo colecionando pontos de vista, colecionando perspectivas, colecionando formas diferentes de pensar, olhares diferentes, temas diferentes sobre um mesmo, né? Gêmeos tem isso de multiplicidade. Isso é uma força, é uma potência, mas também pode ser, às vezes, um calcanhar de Aquiles, né? Porque também tem uma coisa de nunca se aprofundar tanto em algo, sabe? De tudo um pouco, né? Para Gêmeos, a vida não é uma coisa única. Então, tá sempre misturando e conectando coisas diferentes. São muitos interesses, é muita vontade de saber de muita coisa, né? São muitos livros começados, às vezes, só até a página 10.
E muitas vezes isso pode se confundir ou pode aparentar uma superficialidade. E, na verdade, às vezes pode ser sim, né? Pode ser que se fique só até as páginas 10, né, de cada livro. Ou também excesso de informação, ou também excesso de mente. Isso também é muito típico do geminiano. Só mente, 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 o mental, mental, mental. Então, tudo tem que ser meio fazer sentido mentalmente. Tem a coisa muito forte no geminiano da busca por interlocução. Gêmeos precisa de alguém que possa compartilhar dessas ideias muito loucas, né? E como a mente do geminiana, ela é muito fértil, ela é muito abundante, é muito exuberante, às vezes não é muito fácil encontrar uma interlocução com alguém que consiga transitar pela diversidade de temas e de assuntos geminianos, né? Então, isso é, por um lado, um brilho, né, uma potência. Agora, tem o lado sombra, que é a dispersão, que é, eventualmente, saber de tanta coisa, mas nada muito aprofundadamente, né? Essa coisa de ficar, às vezes, muito na superfície, no rasinho das coisas. Então, é esse constante equilíbrio, né, entre essas questões que podem parecer muito dispersivas, superficiais, é, a questão também da mutabilidade muito rápido, né? Não, as opiniões elas não vão ser tão duradouras assim. Pensa de uma forma, mas está muito aberto ou aberta a transitar por outros universos, né? Porque está o tempo todo então, não é que as coisas se cristalizam, se engessam, né, nos gêmeos. Nos gêmeos, elas estão o tempo todo se remoldando, se relapidando, né, se reformatando. E isso é uma virtude, porque aí entra nesse campo da flexibilidade, da adaptabilidade, da diversidade, né, que eu já falei bastante aqui, mas isso, né, essa questão, essa mente plástica, né, que pode se ajustar, pode se transformar e se formatar a novos momentos. Isso é uma inteligência espiritual, muitas vezes é uma inteligência emocional, porque essa adaptabilidade ela ajuda muito a gente a transitar por agora nesse momento, né, que a gente está passando por uma transição planetária, né, a gente não está engessado, isso é uma super qualidade, né? E essa questão também desse aprendizado contínuo, dessa vontade incansável de aprender, de descobrir, de se aperfeiçoar, né? Que isso é muito bonito também. Então, tá sempre em busca, né? Tá sempre lendo, tá sempre descobrindo, tem sempre um interesse. Então, já termina um, já começa outro. Às vezes nem termina um. Começou um livro. As mesas de cabeceira dos geminianos, elas têm pilhas de livros, né? Tá no meio de um e aí já tá num outro estudo, e já tá trazendo outro assunto, e já tá encantado, encantada com outro tema. E isso é muito bonito e muito interessante também. Então, traz essa energia do iniciante, né? De quem está sempre iniciando algo, de que está sempre experimentando. Sabe, para quem tem o Aura 1, a fase jovem da alma, né? Aquela que vai buscando uma diversidade de experiências, então viagens, muitas perguntas, muitos experimentos, muitas variedade de lugares, de objetos de estudo, de formas de trabalhar diferentes. É como se Gêmeos visse a própria vida como um laboratório de experimentos, né? E tá o tempo todo se experimentando, é muito bonito. Então, experimenta, erra, acerta, aprende, faz de novo, muda de opinião, né? Então, tem essa qualidade de mudar de opinião. E sem culpa, né, disso, também entendendo que faz parte do processo esse constante mudar de opinião. E aí, com o Sol em Gêmeos, então, se eu estou entendendo, e aí o Sol está em Gêmeos lá desde o finalzinho de maio, né? Se eu estou entendendo que o Sol, ele fala da nossa luz consciente, é, e o Sol iluminando esse signo de Gêmeos tem toda uma consciência coletiva se voltando para esses temas, para aprender,
para essa vontade de descobrir. Então, dá vontade de entrar, se matricular num curso novo, né? Começar a estudar uma filosofia nova, uma habilidade nova, um esporte novo, essa vontade de variar na vida, né? Então, isso é muito típico desse período de Gêmeos, coletivamente, inclusive. Novos aprendizados, ampliando as redes, também tem isso. Porque Gêmeos ele tem a habilidade de se comunicar e de se relacionar com uma diversidade muito grande de pessoas. Diferente do Sagitário, que muitas vezes vai querer e vai buscar a questão da erudição, né? E vai poder falar, vai se sentir mais confortável de falar com quem tem aquele traço de erudição. O Gêmeos ele fala com desde da pessoa mais humilde até o presidente da República, é, da mesma forma, né? Com abertura, com curiosidade, com a capacidade de não só de desenvolver uma conversa, mas também de se relacionar, de desfrutar, né? E de aprender com as pessoas mais diversas. Então, isso é muito interessante também essa troca, né? A circulação. Então, essa questão da rede que Gêmeos vai fazendo. Eu, como geminiana, eu escuto muito isso por aí. Nossa, Drica sai para andar na rua e vai enganchando pelo caminho, né? Porque fala com o outro, e aí abraça, troca telefone, conversa, joga uma conversa fora, porque isso interessa para os gêmeos, né? Em cada esquina a gente tem a aprender. Então tem uma coisa meio borboleta, né? O gêmeos ele vai borboleteando por aí e vai se relacionando borboleteando, conhecendo gente, conhecendo dinâmicas, situações e lugares e temas. Né? Então, essa troca ela é muito interessante. Essa troca, esses estudos e essas conexões. E aí eu deixo aqui uma pergunta, né, para todo mundo que está aqui e que está nesse período geminiano aí, o que você está aprendendo nesse momento na sua vida? Como está aí? Quem quiser, coloca aqui no chat. Que você tá, que tá te instigando a investigar mais? Será que nesse período geminiano você sentiu isso, essa pulsão para conhecer, para descobrir mais coisas? Me conta aqui no chat, me conta aí quem está no Instagram também, coloca aí nos comentários. Então, eu estava falando do Sol em Gêmeos, então falando desse campo da consciência, né? E essa consciência coletiva super atiçada com essa curiosidade, etc. E agora a gente tem a Lua também em Gêmeos. A Lua ontem fez conjunção com Urano, eu vou falar de Urano daqui a pouco, porque Urano também está em Gêmeos, e agora ela já está se aproximando do Sol, porque, como eu falei, né, no começo dessa live, a Lua Nova ela vai acontecer às 11 horas, a Lua Nova exata, né, momento do encontro, no grau certinho, Sol e Lua, né, no grau 24 de Gêmeos, vai acontecer lá às 23 horas e 53 minutos. Então, quase dia 15 de junho. E aí, como é que é a Lua em Gêmeos? Né? E a Lua fala das nossas questões emocionais, das nossas necessidades emocionais. Como é uma Lua em Gêmeos? É uma Lua que precisa conversar. Então, ela vai unir os valores da Lua, né, que é a questão dos afetos, das emoções, do inconsciente, desse campo mais afetivo, emocional, né, com esses temas da curiosidade, da diversidade geminiana. Então, tem uma necessidade de compreender, né? E não é um compreender só com o cognitivo, é um compreender também com o emocional, uma necessidade de compartilhar, de estar junto, de pessoas. Ó, tem resposta aqui, a Cris Barreto está falando que há algum tempo ela está sentindo isso, o desafio atual é se retirar dos infinitos grupos e cursos que vão da culinária aos sonhos à psicologia, isso é super geminiano, né? Essa variedade de cursos, infinidade de cursos e de temas e de assuntos, né? E aí a Lua, ela começa a trazer para a gente essa curiosidade em relação aos afetos, em relação aos sentimentos. Então, dá uma vontade de nomear os sentimentos, sabe?
de sentir e de levar do sentir, do emocional, para o cognitivo, né? Ela processa emoções, essa lua geminiana. Ela transforma sentimento em palavra, o dom da palavra. Então, tem muita poesia nessa lua geminiana. Então, a gente pode estar sentindo hoje uma pulsão por escrever algo bonito, né? Algo que seja poético, algo que seja profundo. E aí, por exemplo, a lua em Câncer, que vai ser a próxima lua, né? Que daqui a pouco ela transita já, ela sai de Gêmeos e já entra no signo de Câncer. Ela sente primeiro, ela é domiciliada, lembra que a lua rege o signo de Câncer, né? Então ela sente primeiro. E a lua em Gêmeos, ela compreende primeiro. Então isso é bem interessante da gente olhar. E aí, como é que é a lua nova? Né? Se eu estou falando do Sol, com esses valores todos, criativos, diversos, flexíveis, a lua, com essa parte poética de nomear sentimentos, de se relacionar, de compreender essas relações, de trocar, partilhar tudo isso. Como é que é quando a gente tem o casamento desses luminares? O casamento de Sol e Lua? Quando os dois estão em Gêmeos, como é que vai funcionar? Né? Aí a gente tem o casamento da mente consciente, que é o Sol, com a mente inconsciente. E os dois apontando para o mesmo lugar, como se fossem dois vetores caminhando numa mesma direção, né? Então, é uma alunação que ela fala para a gente da potência que a gente tem para estudar, para aprender, para fazer cursos, para escrever, para fazer networking, para conhecer gente, para viagens curtas, viagens mais longas, para aprender idiomas, né? Que tem muito a ver com isso, né? De falar a língua do outro, falar a língua do coração, né? Do outro. Então, também é super interessante para iniciar projetos, né? Então, a lua nova, ela sempre tem esse impulso de início, né? Então, toda lua nova é maravilhosa para a gente iniciar projetos. E quais são os projetos que pulsam com essa verdade geminiana? Esses projetos que são relacionados a conexões, a aprendizados, a comunicação, né? Então, a gente pode ver aí muita gente mergulhando nisso, né? Então, cursos começando, aqui dentro da Escola da Aura, a gente tem um curso de leitura da Aura começando agora, tem curso de sonhos, curso de reiki, tudo isso acontecendo e dá vontade da gente estar junto, de participar e de abrir essas janelas para a gente, né? Então, isso é muito interessante. E aí, quando a gente olha, quando eu falo, né, de uma alunação, né, então estou falando da alunação geminiana, é claro que é muito importante eu falar sobre gêmeos, sobre Sol e Lua, né, eles juntos no céu, mas também é muito importante eu falar de como tá esse céu, que outros planetas, como é que está a composição desse céu, né? Porque é aí que a gente faz a costura. A astrologia, ela se dá assim, ela não são os elementos isolados, não é? Lua em Gêmeos, Sol em Gêmeos e ponto, acabou. E aí, qual o contexto que está tudo isso? Onde é que está, né? Que aspectos que essa Lua está fazendo? E aí a gente começa com um aspecto interessantíssimo dessa lua nova, que ela acontece ali no grau 24 de Gêmeos, fazendo uma oposição para Lilith, que está em Sagitário. Então, é como se a gente tivesse uma conversa no céu entre Gêmeos, dizendo assim: existem muitas verdades, e uma Lilith não querendo abrir mão da sua própria verdade. Isso está lá no céu, né? Então tem aí um jogo de interesses, um jogo de conflitos entre essa lua nova e essa Lilith, né? A Lilith, ela não é um planeta, né? É um ponto virtual, mas tem uma força enorme. É o lado da gente, da nossa inflexibilidade, exatamente o contrário, né? Da nossa é, rebeldia, né? Do lado nosso selvagem, um ponto de inflexão, né? A Lilith no céu, ela normalmente traz esse ponto de inflexão para a gente. Então, é essa inflexão aí entre o que é a curiosidade, essa curiosidade geminiana tomando conta, e de repente umas verdades mais engessadas, meio dogmáticas ali, que a Lilith está trazendo, né? Verdades cristalizadas, das quais a Lilith, nesse momento, não abre mão.
Então, ter essa dualidade aí entre a gente poder trocar, dialogar, ou a gente impor uma verdade absoluta, uma certeza absoluta, né? É uma dualidade entre a gente poder ter uma escuta ativa, porque a escuta de Gêmeos está sempre querendo escutar, porque isso faz, né, faz os aspectos geminianos crescerem, se expandirem, aprenderem, né? Então, essa escuta ativa, mas, por outro lado, um lado que é mais cristalizado, que vem com uma cara de pregação, né? Então, como que é o choque entre esses dois, né? E isso está no céu, não é? Não sou eu, não é você, é uma energia que está no céu. Então, a gente mesmo tem essa tendência dentro, né? Então, como é que fica isso, né? Então, tem essa pergunta aí. Será que eu prefiro ser feliz ou ter razão? Será que eu prefiro estar certa, e, de repente, ter embates, ou me flexibilizar e aprender? Porque essa pergunta está no céu, que é esse choque entre esses dois pontos. Essa Lilith, ela é o ponto de exílio da Lua, né? Então, é esse ponto de inflexão. Então, esse é o primeiro ponto de rebeldia que tem aí nesse céu. Mas o céu está muito rebelde, tem mais. Tem Urano em Gêmeos. Urano em Gêmeos que acabou de receber a visitinha da Lua. Antes dela chegar na Lua Nova, ela passou por Urano. Urano está lá no grau 2 de Gêmeos. Então, Urano ele traz para a gente uma possibilidade de mudança. É o planetinha que fala das revoluções, das transformações, né? É o grande flop, como é que é? Flop twist, né? Então ele vira as coisas, ele muda tudo, e ele está ali em Gêmeos, vai passar 8 anos, né? Entrou em Gêmeos em abril, e ele vai passar 8 anos no signo de Gêmeos, transformando, revolucionando a nossa linguagem, a nossa forma de ver o mundo, a nossa educação, as redes sociais, a internet, tudo isso passando por muitas transformações uranianas, né? As comunicações se transformando o tempo todo, a gente já está vendo isso acontecer de uma forma muito rápida, né? E tecnologias, então todo essa escalada aí da inteligência artificial e cada vez mais, né, os supercomputadores, as redes, as conexões, tudo isso, a forma como a gente se relaciona, mudando muito. Então tem essa revolução mental aí acontecendo também e estando aí como pano de fundo para esse céu. Essa lua nova, ela acontece ali, ela acontece junto, ela é a primeira lua nova em Gêmeos desde que Urano está em Gêmeos. Então, eles estão falando, a lua nova está falando a mesma língua que esse Urano. Percebe? Que isso é muito potente. E o Urano, ele está no mapa, ele está fazendo um trígono para Plutão, que está em Aquário. Gêmeos e Aquário fazem trígono, eles estão num grau, né, que faz trígono ali. Eles dois, tanto Urano quanto Plutão, estão fazendo sextil para Netuno, que está em Áries. São os grandes planetas, né, os planetas geracionais, fazendo um aspecto muito raro e muito positivo. Estão ajudando de verdade a humanidade a transitar de era, a fazer realmente uma passagem, e não seremos os mesmos, né? Não seremos os mesmos depois desse período que a gente está passando aí. Então, tem mudanças estruturais muito profundas acontecendo. Esse trígono Urano-Plutão, né, traz uma aceleração das transformações. Então, os velhos sistemas não funcionam mais, estão caindo. Os novos paradigmas estão surgindo, novos temas, novas questões, novas discussões, né? Imagina quando que a gente imaginar, alguns anos atrás, a gente discutindo inteligência artificial, direitos né, até onde vai a inteligência artificial. Isso tudo é muito novo, né? Isso está surgindo aí agora, em ebulição nesse momento, um momento realmente de transição de era. Tem uma super quadratura também. Então, eu estava falando desse lado de Urano ali em Gêmeos, muito bem aspectado, né? Com esse trígono para Plutão, com essas transformações muito profundas, esse sextil para Netuno, então ajudando a gente a sonhar de uma forma diferente, nova, inovadora.
Mas eu estou, nesse momento, com uma quadratura de Urano para os nodos lunares. Os nodos lunares, eles falam de um caminho de alma, né? Eles falam de uma direção de alma onde a gente está, como humanidade, caminhando. Os nodos lunares estão prestes a mudar de eixo. Eles estão ali no eixo Virgem-Peixes, já há quase 1 ano e meio. Então, no próximo mês, eles vão mudar, eles vão passar para o eixo Leão-Aquário. Então, a gente já vai mudar um pouco dessa direção enquanto humanidade, mas eles estão nos últimos graus, que são os primeiros, na verdade, porque os nodos eles andam de uma forma retrógrada, né? Então, eles estão ali fazendo uma quadratura para Urano, nos primeiros graus, né? Urano está no grau 2 de Gêmeos, eles estão no grau 2 de Virgem e de Peixes. E o que significa isso? Significa uma mudança de rota. Significa aquele recálculo, sabe? Aquele momento de... É como se estivesse abrindo um novo caminho. Novas linhas de futuro surgindo, novas linhas de destino surgindo, onde a gente bifurca, né? Tem transformações muito profundas acontecendo. A gente está se deparando, enquanto humanidade, eu não estou falando de indivíduos, estou falando da gente como humanidade. A gente está se deparando com escolhas, com a necessidade de fazer escolhas necessárias e escolhas que a gente não contava em ter que fazer, né? Então, momentos realmente importantes, eventos que estão acelerando o destino. E a gente está vendo muita coisa acontecendo por aí, né? Toda essa questão dos extraterrestres. Então, vocês estão sentindo essa efervescência aí no planeta? E o céu, ele está refletindo isso. É como se o universo estivesse perguntando para a gente mesmo: será que é por aqui que a gente segue? A gente vai seguir nessa mesma direção? Como seguir nessa mesma direção, né? Então, isso é forte e isso está muito presente nesse céu. A gente vai sentir isso bem, bem fortemente nessa alunação, né? Essa alunação de geminiana, que ela só termina lá no finalzinho de julho, meados de julho, né? É quando entra a alunação canceriana. A gente tem outras mudanças no céu acontecendo também nesse período. Então, hoje, a gente está com Vênus entrando em Leão. Lembra que Vênus estava ali em Câncer, fazendo uma conjunção linda com Júpiter? Não sei se vocês chegaram a ver. Bom, no último encontro que a gente teve aqui, eu falei dessa conjunção, né, dos dois benéficos. Vênus e Júpiter se encontraram em Câncer e já seguiu. A gente ainda consegue ver eles juntos no céu, mais ou menos, né? Mas eles já não estão tão coladinhos. E Júpiter continua em Câncer, mas Vênus está entrando em Leão. E aí muda a atmosfera também, porque Vênus fala dos nossos valores. Fala dos nossos valores, fala do que a gente ama, da nossa linguagem do amor, da nossa forma de amar, de se auto-amar, né? Quando ela está ali em Leão, a gente entra na expressão pessoal também. Então tem um se permitir muito maior com a Vênus em Leão, né? Então tem um lugar de se permitir os holofotes, de se permitir o protagonismo, o centro do palco, se permitir brilhar, né? Aquela coisa de poder se permitir estrear, né? Então tem a ver com a criatividade, com a autoexpressão, com a beleza, né? A gente pode ficar mais vaidosa, mais vaidoso, se gostando mais, né? E se permitindo esse se gostar, que é muito interessante também. E é muito linda essa posição da Vênus em Leão, porque ela tem esse lado dessa expressão pessoal, de se valorizar, de se cuidar também, de autocuidado, de autoamor, né? De certa forma. O que acontece é que nesse momento, logo que ela entra em Leão, ela começa a fazer uma oposição a Plutão. Lembra que Plutão está lá em Aquário? No comecinho de Aquário, né? Está no grau 5 de Aquário. E aí a gente se depara se confrontando com as questões relacionadas a poder. Nosso próprio poder pessoal ou o poder que a gente permite que atue sobre nós. Porque tudo a gente permite, né? A astrologia, ela trabalha assim.
É assim dentro como fora, né? Então, talvez se tem uma pressão aí do lado de fora no céu, é porque tem algo dentro que também está se deparando com isso. Então, esse confronto com o poder, com o desejo, com o controle e com também a nossa vulnerabilidade em relação a isso tudo. E quando tem esse enfrentamento aí de Plutão com Vênus, é um momento onde emerge o que é verdadeiro. O que é verdadeiro tende a ser revelado. E o que não é verdadeiro não prospera, não continua, não se sustenta, né? Então é um momento bem interessante, inclusive bem interessante para a gente olhar e para a gente observar, né? O que ainda está me controlando? Ou o que eu estou querendo tanto controlar, né? Então fica aí essa reflexão para a gente nesse céu dessa alunação. Vênus também, nessa posição, que ela está ali inaugurando o signo de Leão, ela também está fazendo um aspecto muito interessante com Netuno. Lembrando que é como se, dentro da astrologia, é como se Vênus e Netuno têm uma linguagem muito parecida, porque Vênus fala de amor e Netuno fala de um amor incondicional, né? Fala do divino, fala do espiritual, fala do mágico. Então, é como se Netuno tratasse dos mesmos temas, só que uma oitava acima, sabe? E aí esse trígono de Vênus com Netuno, Netuno está ali nos primeiros graus também de Áries, né? Esse trígono, ele traz uma energia muito linda para esse momento. Aí sim, é uma energia sonhadora, sabe? É uma energia de romantismo. É interessante, né? Porque o mesmo planeta com um aspecto, em dois aspectos super distantes, né? Enquanto com Plutão é um choque de realidade ali, nesse ponto de ciúme, controle, poder, desejo, tarará, ali com Netuno entra num campo de romantismo, de inspiração, de arte, de poesia, de sonho, de espiritualidade. Então tem um permitir-se imaginar novos mundos, permitir-se encantar-se por novos mundos, né? Por novas ideias, novas histórias. E aí a gente tem de elementos aí nesse céu, esse céu dessa alunação, até aqui tá, né, gente? Todo mundo me acompanhando aqui. Muito bom. Então, para além disso, nesse céu, a gente tem um outro aspecto bem interessante, que é o seguinte: nessa alunação, Quirón está a 29 graus de Áries. É um grau de encerramento, né? Ele está prestes a passar, mudar de energia, mudar para energia de touro. Quirón também é bem lento, Quirón é um asteroide, né? Ele trata desses temas relacionados às nossas feridas emocionais, internas, profundas, as feridas que a gente carrega, as dores antigas que a gente pode carregar, né? E ele está ali fechando esse ciclo em Áries, né? Onde ele esteve desde 2018, olha só quanto tempo, né? Tratando desses temas ali arianos, dessa dor ariana, a dor do existir, né? E ele está no momento de encerramento desse ciclo em Áries. Então, pode ser esse grau, o grau 29, ele é tão importante dentro da astrologia que ele tem até um nome. Ele se chama grau anarético, porque ele é um grau de emergência, ele é um grau de urgência, sabe? Tipo, cara, só se for agora. É a hora de limpar, de curar, né? De trazer as últimas lições aí sobre esses temas de Quirón em Áries, que fala sobre essa ferida da individualidade, essa ferida da autonomia, da própria identidade, do existir, né? E de poder, desse direito de existir e ser quem é, né? Com a sua naturalidade, com a sua espontaneidade, com a sua identidade, né? Então, a gente está fechando esse capítulo também. É um encerramento. E aí, o que pode acontecer? Como ele é um grau de urgência, de finalmente, pode ser que essas dores relacionadas à nossa coragem, à identidade, a todos esses temas que eu estava falando aqui, né? Essa ferida do existir, do direito a existir, pode ser que elas venham à tona.
porque elas são atritadas nesse finalzinho, exatamente para que a gente possa levar consciência para elas, exatamente para que a gente possa levar cura, né? Ter a possibilidade de cura, né? Para esses pontos. Ainda por cima, esse Quirón ali, ele faz uma quadratura para Júpiter, que está em Câncer. Então, é como se essa dor ela fosse ampliada mesmo. Tem uma lupa ali, tem uma lente de aumento. E então, isso é outro ponto que a gente pode sentir aí, nesse período, né? Nesse período dessa alunação, porque esse mapa, ele se estende, né? Aí pelos próximos 28, 29 dias, onde a gente vai, até que chegue a próxima alunação. O que mais que a gente tem nesse céu? Nesse céu que está muito interessante. A gente tem também o Saturno em Áries. Saturno também está ali em Áries, mexendo, cobrando, trazendo consciência, trazendo responsabilidade, a necessidade de amadurecer esses temas arianos, né? Que são temas. A Cris está fazendo uma pergunta aqui, até quando Quirón está no grau 29 de Áries? Eu te digo já, Cris. Espera aí que eu já vou olhar isso para você. Ele está no 29 de Áries, até dia 14. Não, peraí. Peraí, só um minutinho. Eu acho que ele está mudando, ele está transitando. Eu acho que. Até o dia 20 de junho. Então é já. Rapidinho ele já vai sair desse grau de Áries, mas é o que eu estava falando. Como ele está na alunação, no momento da lua nova, é, é esse aspecto do céu, a gente reverbera aí durante toda a alunação. Essa dor ela ainda vai ficar pulsando aí dentro. E aí ela vai inaugurar outros temas, né? Vai inaugurar outros temas que são os temas taurinos, são os temas relacionados ao próprio alto valor, ao quanto a gente se valoriza, ao merecimento, né? Então vamos falar de outros temas aí com alunação não, desculpa, com o Quirón em Touro. Então, sim, já tem transformação chegando, né? Sobre isso. Isso, gente. Então, aí a gente tem, né? Tava falando, né? Que a gente tem esse Saturno em Áries puxando para a gente um momento de mais responsabilidade nas nossas iniciativas, né? É como se a gente tem muita iniciativa e aí Saturno ali em Áries, isso ele vai ficar pelos próximos 2 anos, né? Ele vai estar lá em Áries, ele vai cobrar da gente a sustentação. Tá bom, começou? E aí? Como é que você sustenta isso, né? Como é que você estrutura isso? Mas é isso, né? Um planeta que tem o tempo dele, tem o tempo de Saturno, né? Esse tempo que é mais longo mesmo. Tempo de Cronos, né? Isso mesmo. E a gente está nesse momento realmente nessa preparação para o solstício, né? Que é quando o Sol vai entrar em Câncer, lá no equinócio, que a gente está chegando. Deixa eu até conferir aqui. O equinócio, ele acontece exatamente que horas? No dia 21 de junho, às 5 da manhã, 5h25 da manhã. É o momento exato do equinócio, desculpa, do solstício. Eu aqui confundindo as palavras. Do solstício, onde o Sol sai de Gêmeos e entra em Câncer. Então, estamos chegando nesse momento também, né? É bem o Sol já encerrando. A gente tem aí, vamos lá, mais 7 dias, mais uma semaninha, né? Dessa energia geminiana e aí depois já muda de figura, né? Então, aí a gente entra, o Sol vai entrar em Câncer, a energia vai mudar muito, porque a gente sai desse campo que é excesso de mente para um campo do coração, né? Do sentimento, do corpo emocional. A gente sai do corpo mental para o corpo emocional, dentro da linguagem aqui da Escola da Aura, né?
E tem esse movimento de busca de pertencimento, o cuidado, né? A gente entender as nossas raízes. A gente vai sair do campo da informação para o campo da nutrição. Dessa curiosidade excessiva para olhar para a gente, para as nossas próprias raízes, né? Então, é como se, assim, para que a gente entre nesse inverno, o céu, ele convida a gente a fazer as perguntas, que são essas perguntas geminianas, né? E nem todas as respostas chegam imediatamente. Algumas, elas precisam ser fermentadas, cultivadas, nutridas também. Então, toda grande jornada, ela começa quando a gente tem a coragem de permanecer curioso diante da vida, diante dos fatos, né? Então, isso é muito bonito. E é isso, gente. Eu vou fazer uma nova live, um novo encontro para falar sobre esse solstício. Vou ver se eu faço essa live na semana que vem, para a gente ter aqui, né, essa constância, essa regularidade. Hoje eu avisei bem em cima da hora, é um final de semana, né? Até veio pouca gente, mas não tem problema, porque é um material importante que fica gravado. Eu sinto que as pessoas depois consultam, né? Muita gente vê gravado no Instagram, muita gente vê gravado no YouTube, então fica registrado. Então é interessante a gente fazer esse trabalho e dar continuidade. A gente está aí num final de semana de Copa, né? E num domingão, assim, tudo meio avisado de última hora, mas é muito interessante que a gente está conseguindo manter, né, essa constância. Eu agradeço demais a vocês. Quero saber se tem alguma pergunta, se alguém quer falar alguma coisa, quer trazer alguma pergunta, algum comentário. Obrigada, Cris. A Cris está falando aqui que foi maravilhoso. Eu também achei, eu também agradeço. Adoro falar de gêmeos, né? Sou eu. Eu sou bem geminiana. Aí vocês veem, né? Como é que é esse nível de diversidade. Olha para mim, aí você vê. Que é bem isso. É bem isso. Então, meus amores, a gente vai ficando por aqui. Eu volto nos próximos. Então, a Eudeni está falando que o Marinho também. Pois é, também, essa diversidade, né? Eu que agradeço, Mônica, agradeço demais a presença de todas. Vai ficar gravado? Fiquem à vontade de enviar esse vídeo para quem vocês quiserem, vai ficar gravado no Instagram também. Aproveita, me segue lá no Instagram, porque é legal, a gente vai dando continuidade, né, a esse trabalho. E é isso. Fico por aqui e agradeço. Desejo uma ótima lua nova, uma ótima alunação. Aproveitem para criar, para co-criar o que vocês querem viver nos próximos tempos. E que sejam coisas muito diversas, divertidas e criativas. Deixo um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, gente. Aniversário 22 de junho. Um pé em gêmeos, exatamente, Cris. Você é a canceriana mais geminiana que eu conheço. Beijo, meus amores. Tchau, tchau.